Bem, chegou o momento, aquele momento que o Brasil gosta. Vamos falar do que o Brasil gosta, porque o nosso Timóteo, o que acontece? Imagina esse cenário, você é favorito, jogando diante do seu torcedor, com um time que na teoria tem qualidade, mas é um trabalho novo, mas que já tinha dado uma resposta. 40 minutos jogando com 2 jogadores a mais e a vitória não vem. O que acontece com o nosso Timóteo? A preocupação voltou, o Piero. Cara, a preocupação voltou, cara. O que aconteceu domingo foi traumático. Foi um dos jogos mais revoltantes. Como o Vitor Lopes é verme, né, cara? Não, é inacreditável. É uma risadinha. Isso que me irrita, cara. É a risadinha que me mata, cara. O torcedor não aplaudiu, pô. É um avanço já. Esse jogo não tem quem aplaude. É impossível. Cara, inacreditável o que aconteceu na Neoquímica Arena no domingo à tarde. Inacreditável. Quando a gente tinha 2 jogadores a mais, o Juventude estava completamente acuado. Também é um trabalho novo, tá? O Juventude não é como se o Jair Ventura pegou agora também o time. É um time tecnicamente sofrível. O Juventude tem um dos piores elencos, se não for o pior elenco da Série B. Consegue heroicamente competir nos jogos e com 2 jogadores a menos. Simplesmente o time piorou. O Corinthians, com 2 a mais, simplesmente piorou após a segunda expulsão, a expulsão do Alan Ruschel. O Corinthians ficou irreconhecível. É um time que voltou bem para o segundo tempo, conseguiu um empate, cavou a segunda expulsão e simplesmente acabou, cara. Inacreditável. Individualmente, jogadores também irritantes demais. Não consegue pensar aquela coisa do jogador que cria confusão, arruma briga e faz falta no adversário. É o Wesley com 40 do segundo tempo querendo impedir que o goleiro faça uma reposição de bola. E aí o Juventude ganha mais de 1 minuto nessa bola. É o Wesley tentando todas as jogadas individuais. É o Pedro Raul entrando e enlouquecendo o torcedor do Corinthians. Como pode o Pedro Raul ter custado o que custou, gente? 25 milhões do Pedro Raul. Acho que é só isso. Já coloca em xeque todo o mercado de um time. Como você gasta 25 milhões num jogador que não consegue controlar a bola? Ele é um centroavante e ele não consegue dar sequência em nada. A bola cai no pé dele e morre. E tem outro detalhe, você colocou ele em campo, o seu time para de jogar. Porque ele é um jogador a menos na criação, porque ele é muito limitado. Como que você aciona o Pedro Raul? Você começa a cruzar a bola na área? Você tá com 2 a mais, vai ficar cruzando bola na área. É inacreditável o jogo do Corinthians e lamentável tecnicamente e as escolhas do time. Muito mal também o Ramon Dias, tá? Porque o técnico também, o trabalho é excelente até aqui, porque era o cenário do Corinthians. O time era um nada. Tem que evoluir. Só que mas o cenário que tava, 2 a mais, o técnico tem que ajudar também. Ô Wallace, porque também tem um outro ponto que é importante, que numa dessa, quando você tá nessa situação, você não tem que olhar só pro teu umbigo também, né? Você tem que dar aquela espiadinha na tabela para ver como é que tá o fulano. E todos aqueles times que, na teoria, estavam brigando, os times considerados grandes, né? Que estavam brigando contra o rebaixamento, pô, o Grêmio tá dando resposta. O Fluminense, pô, tá dando resposta. Então, assim, cara, esses times aí, provavelmente, daqui a um tempo, não estarão mais ali. Eu acho que a situação vai ficando cada vez mais complicada, tendo em vista que o Corinthians tem 21 jogos. O Verde aprontou contra o Vitória, né? O Verde deu aquela aprontadinha contra o Vitória pra agradar também. Eu não sei por que o Palmeiras tá levando tão a sério esse plano aí de colocar o Corinthians na segunda divisão. Não precisava, mas assim, cara, brincadeira à parte. E agora eu falo sério pro torcedor do corintiano, mas numa dessa é para ter o senso de urgência, cara, porque os outros times estão ganhando, estão pontuando. Pô, o Corinthians é loucura. Ainda pega, o Piero pode me ajudar aqui, mas pega Atlético Mineiro, pega o quê? Fluminense. Pô, assim, tipo, jogos... o segundo turno inteiro. Não, eu digo assim, jogos fora, né? São jogos fora de casa complicadíssimos, cara. Complicadíssimos. Em casa, o Corinthians já pegou Vitória, Juventude, Cuiabá, Criciúma. Nesse segundo turno. No campeonato até agora, né? Grêmio, campeonato até agora como todo. Grêmio, Fluminense. Meio que pegou todo mundo em casa já, né? Então, a tabela... De baixo pegou todo mundo em casa. Então, o Atlético Goianiense foi fora, né? Foi fora. Também um jogo revoltante. Tomou um empate, né? Tava 2-0, tomou um empate. O Hugo faz um dos pênaltis mais inacreditáveis da história. O gol contra do Kaká, né? Que ele cabeceia na gaveta. Tem um problema com a zona de rebaixamento, que a gente já viu times grandes, quando estão na zona de rebaixamento, rola uma questão, que é o seguinte: quando você se acostuma com a zona de rebaixamento, quando você está nela durante tanto tempo, você passa a morar nela. E quando você mora nela, a zona de rebaixamento se torna a tua casa. E ela é difícil de sair dali quando você passa tantas rodadas por ali. O Fluminense, cara, a reação do Fluminense
é o que o Corinthians precisa. É um tiro curto de 4 ou 5 vitórias para tentar dar ânimo e respirar. Porque a verdade é que o Corinthians, e se a gente tem uma estatística que eu acho ela assustadora sobre o campeonato como um todo. O Corinthians nunca teve mais pontos do que jogos na competição. O Corinthians, quando tinha 10 jogos, tinha menos pontos do que isso. E assim sucessivamente. O Corinthians hoje tem 21 jogos e 20 pontos. Se o Corinthians fizer isso, ele cairá. Porque o Corinthians vai ter ali 37 pontos, 38 pontos. E não adianta dizer... Eu, por exemplo, fui um cara que sempre falei muito. O Corinthians... Eu acho que o Corinthians não tem time para cair. Não adianta, isso aqui já não adianta mais. Esse papo aqui já não existe mais. O Corinthians está jogando futebol de rebaixado durante 21 rodadas do Campeonato Brasileiro. Se ele será rebaixado ao final, não dá para saber. E, apesar, como eu costumo dizer, apesar de eu ser branco e gordo, eu não sou bola de cristal. Perfeito? Não dá para cravar isso. Mas o que dá para cravar é, se continuar permeando por aí, e é com essa tabela complicada que a gente falou, meu camarada, estamos vendo algo muito complexo pela frente. Não dá para você subestimar a situação. Né? Só para recapitular aqui, ô Piero, porque quando eu falo, me ajuda aí quem que o Corinthians pega. Tudo bem, eu sei, eu não sou um idiota que tem todo o segundo turno pela frente. Mas o que eu quis dizer, olha a sequência fora de casa que tem o Corinthians, por exemplo. Você tem um Fortaleza, primeiro você tem o Fluminense, né? Você tem o Fluminense fora de casa, que tá numa ascensão, é jogo... Esse jogo, maluco, é um nível de tensão muito grande. Primeiro é o Bragantino em casa. Né? É verdade, tem o Bragantino em casa, mas daí por isso eu quis falar da sequência fora de casa, vai lá, né? Sequência fora, vamos lá, vai. Aí Fluminense fora, Fortaleza fora, aí beleza, tem um jogo em casa, Flamengo. Beleza, aí você vai pro Rio, Botafogo fora. Depois tem São Paulo fora. Que isso, cara? Tipo assim, dos próximos, sei lá, 6 jogos você pode fazer 3 pontos. Não, e se você lembrar, é o começo assustador do Antônio Oliveira no Brasileiro. É esse começo muito duro. Era falado sobre isso, que era... o Corinthians vai começar, tem o jogo em casa contra o Galo, o Corinthians empata, aí tem o jogo contra o Juventude fora, que o Corinthians já perde do Juventude, um jogo também traumático, com falha do Cássio, 2 falhas do Cássio, e aí depois já vem na sequência o jogo contra o Bragantino, que toma um gol com o primeiro minuto de jogo. Cara, quase todo jogo do Corinthians é isso. Como o time pode tomar tanto gol no primeiro ataque do adversário? Contra o Cuiabá, a mesma coisa. Contra o Vitória, primeiro ataque que apareceu lá na área, gol. O Corinthians é o time que acho que mais toma gol no primeiro ataque do adversário. Contra o Cruzeiro, o jogo começou 1x0 Cruzeiro. Pode ser. Todo jogo é isso, cara. 1x0 para adversário. Você tem que começar o jogo 1x0 contra. E você tem dificuldade para criar. Então, você tem que dar um jeito de arrumar esse problema. E eu concordo. Eu sempre falo que eu acho que esse time não vai cair. E em certo momento, além de tudo, esse time, por incrível que pareça, a torcida ela ainda ajuda esse time. Eles não tenta ajudar. Existiu aquele pacto da torcida, né? Foi lá, conversou com os caras, voltou a cantar o nome dos jogadores no estádio, o time começou a melhorar, tipo, não tá aquele clima tenso da torcida odiando todo mundo, e sabe, o Corinthians em crise, todo mundo... O Corinthians tá em crise, mas a torcida tava comprando. Sim. O empate contra o Juventude, cara, é aquele que quebra tudo. Vem os protestos da arquibancada, eu fico preocupado se nesses próximos jogos vai voltar esse tom. Se vai sair o tom apoiador da galera, vamos acreditar. A torcida do Corinthians 90 minutos sempre apoia, mas aquele clima de tensão durante a semana, sabe? Do tipo, cara, a torcida tá revoltada, olha o clima como é que tá no Corinthians, olha essa panela de pressão. E é o que o Wallace falou, né? Quando o time grande tá nessa situação de zona de rebaixamento, um dos grandes problemas é a pressão gigantesca e o ambiente ruim de trabalho. Ambiente que eu digo ruim de trabalho no sentido, é um jogador que... o cara tem medo de sair para almoçar com a família, porque não sabe o que vai acontecer. No jogo, o cara, de repente, tá com medo ali, como é que vai ser a recepção dos torcedores. Embora a torcida do Corinthians faz um papel bonito, eu fico brincando aqui e tal, o pessoal sabe, né, de aplaudir quando empata. Tem corredor de fogo contra o Juventude, pô. Então, é isso que eu tô falando, é um torcedor muito, de fato, fiel. A torcida tá tratando cada jogo com a seriedade que é para ser tratado. A torcida do Corinthians tem esse senso de urgência. Por que você cria um corredor de fogo para os caras jogarem o jogo contra o Juventude? Me fala. Dando um recado, camarada, se vocês não ganharem esse jogo de hoje, a briga é outra. Não tem, vai brigar para não cair. E aí, expulsa 2 adversários, empata o jogo. Peraí, como é que eu acho que como é que é essa parada? Só para fechando aqui, né, encaminhando para o final, o Mano, eu elogiei muito o Mano, porque eu acho que ele respeitou o momento do Corinthians, do Fluminense. Ele respeitou. E o que é respeitar? Gente, tem aquela célebre frase, né, que a gente sempre fala, o campo fala, né? Você tem que colocar em campo
quem tá segurando o rojão, irmão. Quem tá pegando a pressão e tá conseguindo lidar com ela. Por exemplo, o Cauã Elias virou titular do Fluminense. Moleque de 18 anos. A pressão não é um problema para ele. Outros jogadores também, sem falar do Thiago Silva, né? Que é sacanagem. Ele fenômeno. Fora da curva. O Kevin Serna entrou na primeira bola que ele pegou, primeira bola do primeiro jogo, ele jogou 10 minutos. Ele foi para cima, ele tentou drible, ele pegou a pressão e falou: irmão, não, deixa que eu resolvo. Com o Palmeiras, né? Inclusive, né? A sensação que eu tenho alguns jogadores do Corinthians, e aí o Ramon Dias vai ter que ser inteligente nesse ponto, tem gente sentindo muito a pressão. Desconexão, falhas, normalmente. Cara, eu vou citar um cara que eu acho que tá bem claro que isso tá acontecendo com ele. O Félix Torres é um jogador que está sentindo a pressão do Corinthians. Desde que ele chegou, o Félix Torres, cara, ele falha em sequências. E é um bom zagueiro. Ele tem valências de um bom zagueiro. Mas é a pressão que está mexendo com ele jogo após jogo. E aí, o que vai ser feito? O campo vai falar? Vai tomar uma decisão? Qual que é o esquema? Quem é que vai surgir? Tem que surgir alguém. Alguém vai surgir para tomar essa vaga? Enfim, essa é a questão do Corinthians daqui para frente. O Félix Torres, ele tem 4 características. Ele é rápido, ele é forte, ele é bom tecnicamente e ele é um perigo iminente a todo momento. Ele consegue ser tudo isso ao mesmo tempo. Ele é o caos completo. Você tá sempre em perigo com o Félix Torres em campo. E é um bom zagueiro. Realmente, é difícil de explicar, cara. É difícil de explicar. E o outro zagueiro, que é o Kaká, que eu acho que é um zagueiro de características parecidas. Eu acho que o Félix Torres, tecnicamente, é melhor que o Kaká. Mas o Kaká também é um jogador com boas características. Ele também tem essa parada de... Ele é um perigo também iminente. E zagueiro é complicado, cara. O Thiago Silva, ele é realmente um fator de mudança muito grande pro Fluminense. O Corinthians não tem esse cara. Até agora... Se bem que o André Ramalho, ele é muito bom, tá? Eu acho que o André Ramalho, ele foi um dos motivos da grande vitória contra o Bahia. A estreia dele é impressionante. É uma estreia que coloca impacto. E depois a vitória contra o Criciúma foi antes, né? Mas enfim, eu acho que o momento é preocupante do Corinthians, cara. Deixa aí, rapaziada. Deixa aí, rapaziada, se o momento do Corinthians é preocupante, não é? Você, torcedor do Corinthians, está preocupado, não tá? Deixa aí, compartilha, se inscreve e faça um favor também. Sigam o nosso Piero Fiorelli, tá? Piero Fiorelli _, porque tá começando agora, participando com a gente também no de placa, então é sempre importante dar essa moral aí para quem tá começando. Manda uma DM lá para ele que ele vai te responder para trocar aquela ideia sobre futebol e sobre outras coisas, porque ele conhece de tudo, tá? Só não vai mandar nude, né? Fica na boa. Valeu, Valacinho, valeu, Piero, tamo junto, forte abraço, até a próxima, tchau.